Vamos lá, pessoal. Como nós havíamos prometido, vamos iniciar aqui, o aprofundamento no estudo dos atos vinculados e dos atos discricionários. A primeira coisa que você tem que saber é que, num ato administrativo vinculado, todos os elementos do ato administrativo, objeto, motivo, forma, finalidade e competência, todos eles são vinculados. Se nós levarmos um pouquinho isso para o estudo, dos poderes administrativos, a gente vai descobrir que todos os atos, em todos os elementos do ato administrativo vinculado, nós só temos o exercício do poder vinculado. Então, se você quiser, matar isso aqui sem maiores problemas na sua prova, no ato administrativo vinculado, todos os elementos do ato administrativo, todos eles, objeto, motivo, forma, finalidade, competência, todos eles, eles são vinculados. Ou seja, no ato administrativo vinculado, só há exercício do poder vinculado. Ou seja, no ato administrativo vinculado, em nenhum dos elementos do ato administrativo, em nenhum deles, seja no objeto, no motivo, na forma, na finalidade ou na competência, em nenhum dos elementos do ato administrativo, o agente público pode fazer qualquer tipo de escolha. Em nenhum dos elementos do ato administrativo, repito, o agente público pode fazer qualquer tipo de escolha. Qual é o único trabalho que o agente público tem? Ler a lei e fazer o que a lei manda. Então, se um ato administrativo é vinculado, todos os seus elementos são vinculados. O objeto é vinculado, o motivo é vinculado, a forma é vinculada, a finalidade é vinculada e a competência é vinculada. O que significa dizer isso? Em que todos os elementos não há liberdade de escolha. Ou seja, todos os elementos são vinculados. Ou seja, em todos os elementos só há exercício do poder vinculado. E como eu já dei exemplo lá em cima, são as licenças. Ler a lei e fazer o que a lei manda. Tá bom. Agora, quando o ato administrativo é discricionário, é um pouquinho diferente. No ato administrativo discricionário, o objeto e o motivo são discricionários. Ou seja, o agente público vai poder fazer a famosa escolha. E aí, então, quando o ato administrativo é discricionário, o objeto e o motivo são discricionários. Significa dizer que o agente público vai poder fazer uma escolha, de causa e efeito. Professor, o senhor me explica isso? Fácil. Olha aqui. Imagine você que aqui é um ônibus escolar, onde nesse ônibus escolar está cheio de crianças. Cheio de crianças. Esse ônibus escolar, ele está passando por uma rua em que aqui tem uma blitz. Imagine você que aqui está o policial na blitz. Aqui o policial na blitz. E aqui vai passar, um carro onde está o principal traficante do estado do Rio de Janeiro. Você já sabe, eu já te expliquei isso, a blitz, é um ato administrativo discricionário. Por quê? Porque vários carros vão passar e o agente público vai escolher um
para poder parar. Então, por isso que ele escolhe. Às vezes você não entende, né? 10 carros passaram, só o seu foi parado. Por quê? Porque é uma prerrogativa do agente público. Ele tem direito de escolher qual carro vai parar. Isso aqui é o típico ato discricionário. Só que aí, ele vai ter que fazer uma análise de causa e efeito para poder escolher, né, o que fazer. Ou seja, a lei permite que o agente público, analisando causa e efeito, ou seja, analisando o motivo e o objeto, ele escolha se ele para ou não para o seu carro. Tá bom. Só que o problema aqui, ó, é que esse carro é do principal traficante procurado aqui no estado do Rio de Janeiro. E atrás desse carro tem um ônibus cheio de criança. O policial, fazendo uma análise de causa e efeito, você acha que ele deve parar ou não parar o carro? Eu não pararia. Porque na hora dele parar esse carro, pode haver uma reação do traficante, que geralmente não anda sozinho, e certamente uma troca de tiro entre o traficante e a polícia poderia acertar as crianças aqui no ônibus. Ou seja, fazendo uma análise de causa e efeito, que certamente a causa é boa, né? Prender o traficante, mas nesse caso aqui o efeito vai ser tragédia, porque vai morrer criança. Fazendo uma análise de causa e efeito, ou seja, fazendo uma análise de motivo e de objeto, certamente um policial bem treinado vai falar não, vai deixar ele passar e vai tentar fazer alguma coisa para frente para poder prender ele. Professor, isso não é prevaricação? Não. Isso é ato discricionário. O agente público ele vai motivar, ele vai explicar o porquê que ele não parou o carro. Prevaricação seria se ele não tivesse explicação. Não parei o carro por quê? Porque eu não quis. Aí ficaria ruim. Agora, se ele tem uma explicação lógica, não parei o carro, porque analisando causa e efeito, o efeito podia ser tragédia, morte de crianças. Então não vou fazer nada. Legal? Perfeito. E aí você sabe, né, que no ato administrativo discricionário, então, o objeto e o motivo, né, eles são discricionários. Já a forma, a finalidade e a competência continuam sendo vinculados, ou seja, continuam sem nenhum tipo de escolha. Significa dizer que, no ato administrativo discricionário, né, dos 5 elementos, 2 são discricionários e 3 continuam sendo vinculados. Ou seja, no ato administrativo discricionário, esse negócio de analisar causa e efeito só vai atingir o objeto e o motivo. Ou seja, queria que você entendesse para nunca mais você esquecer. Preste bem atenção nisso aqui. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Ó, no ato administrativo discricionário, né, ato, né, administrativo discricionário, dos 5 elementos, vou abreviar para a gente ganhar tempo, tá? O objeto e o motivo, eles são discricionários. A forma, a finalidade e a competência, elas são vinculadas. Significa dizer o quê? Que no ato administrativo discricionário, né, eu tenho manifestação do poder discricionário somente no objeto e no motivo. Na forma, na finalidade e na competência, continua como manifestação do poder vinculado. Isso aqui eu não posso esquecer, que isso aqui cai nas provas com o tema estrutura dos elementos dos atos administrativos. A estrutura dos elementos dos atos administrativos é você saber que no ato administrativo, É você saber que no ato administrativo vinculado, todos os elementos são vinculados, só há manifestação do poder vinculado, só que no ato administrativo discricionário, 2 elementos são discricionários. E assim existe manifestação do poder discricionário. Agora, 3 elementos são vinculados e assim existe manifestação do poder vinculado. É isso que você tem que saber, que no ato administrativo discricionário existe manifestação tanto do poder discricionário quanto do poder vinculado.
É isso que você tem que estar em mente, é isso que você não pode esquecer, porque é isso que vai ser cobrado em prova, ok? Então vamos lá, vamos revisar isso aqui. Então quer dizer que no ato administrativo discricionário, legal? Deixa eu só tirar isso aqui, dar uma limpada aqui, para a gente poder seguir. No ato administrativo discricionário, né, há, né, elementos que são discricionários e elementos que são vinculados. Tá? Os que são discricionários, objeto e motivo. O que são vinculados, forma, finalidade e competência. Tá bom. E eu te falei, né, que, né, o ato administrativo discricionário, né, o agente público tem liberdade de escolha. Uma liberdade de escolha relativa. Por quê? Porque ele só vai fazer escolha de efeito e de causa. Ou seja, ele vai escolher o melhor efeito para a melhor causa, analisando objeto e motivo. Objeto é sinônimo de efeito jurídico, motivo é sinônimo de causa. Lembra disso? Tá bom. Então, no ato administrativo discricionário, para o agente público escolher, né, o que ele vai fazer, a decisão que ele vai tomar, ele analisa causa, ele analisa causa e efeito, né? Efeito é objeto, causa é motivo. Tá bom. Só que o problema é que para você falar que o agente público escolheu a melhor causa e o melhor efeito, ele tem que utilizar dois critérios que foram dados por lei para que ele escolha a melhor causa e o melhor efeito. Quais foram os dois critérios dados por lei para que o agente público possa escolher a melhor causa e o melhor efeito? Os dois critérios dados por lei para que o agente público escolha a melhor causa e o melhor efeito, certamente, conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade, que nós chamamos tecnicamente de mérito administrativo. Mérito administrativo são os dois critérios dados por lei para que o agente público possa escolher o melhor objeto e o melhor motivo, ou seja, o melhor efeito e a melhor causa. Legal? Lembrando que a forma, a finalidade e a competência não tem nenhum tipo de escolha. A forma, a finalidade e a competência, basta o agente público ler a lei e fazer o que a lei manda. Por quê? Porque aqui ele não vai escolher nada. Por quê? Porque dos 5 elementos do ato administrativo, né, 2 são discricionários. Agora, 3 continuam vinculados. Legal? Dos 5 elementos, 2 discricionários e 5 vinculados. O que eu vou fazer? Agora eu vou repetir aquele exemplo que eu te dei lá da Blitz, né, com você dominando, né, todas essas informações que certamente agora a gente vai fazer algo mais completo. Então olha aqui, ó. Imagine você, né, que aqui está o ônibus com o traficante. Não, o ônibus com as crianças. Correto? Correto. Aqui está uma Blitz, aqui o cone da Blitz. Né? E aqui está o policial parado, né, lá no seu posto fazendo a Blitz. Correto. E aqui, pessoal, ó, tá o carro, né, com o principal traficante, o 01, procurado no Rio de Janeiro. Né? O policial avista ele, aqui ó, o policial avista ele, percebe que ele está no carro com mais 4 pessoas, ou seja, é o traficante mais 4 seguranças provavelmente. Se o policial ele fizer uma boa análise de causa e efeito, causa e efeito aqui, é você analisar aqui, ó, causa é a mesma coisa que motivo, efeito é a mesma coisa que objeto. Ou seja, você pegar dos 5 elementos do ato administrativo, separar 2 para analisar. Tá? Analisando causa e efeito, certamente a causa é boa. Qual é a causa aqui?
prender, né, o traficante mais procurado do Rio de Janeiro. Mas certamente o efeito, nesse momento, vai ser ruim. Por quê? Porque provavelmente isso aqui vai gerar troca de tiro entre a polícia e o bandido. E provavelmente é muito capaz de uma, né, bala dessa acertar uma ou mais crianças que estão aqui, ó, dentro do ônibus, e aí depois, né, vão tentar explicar o inexplicável. Isso daqui eu explico para todos os meus alunos que vão fazer concurso da polícia. Isso aqui tem que estar muito claro para você. Que você é um agente público como qualquer outro agente público. E se na análise da discricionariedade, ou seja, na sua análise de conveniência e oportunidade da causa e do efeito, que eu te expliquei, a causa e o efeito, para você dizer se ela é boa ou se ela é ruim, você tem que analisar conveniência e oportunidade. Ou seja, será que nesse momento que o Rio de Janeiro está vivendo, é conveniente e oportuno prender o principal traficante, a causa? Para mim é. Para mim, a causa, prender o principal traficante do Rio, é algo conveniente e oportuno. Agora o efeito. Será que é conveniente e oportuno o efeito? Trocar tiro tendo atrás um ônibus escolar cheio de criança? Eu acho que não. Acho não, tenho certeza que isso aqui cheira a tragédia. E aí, obviamente, que analisando a causa e o efeito, o policial vai entender que a causa e o efeito é conveniente e oportuno. Não. Que a causa é conveniente e oportuna, prender o traficante. Agora o efeito. Querido, o efeito aqui certamente... Deixa eu só tirar o pipe aqui. O efeito aqui certamente é tragédia. E por ser tragédia, né, o efeito é inconveniente e inoportuno. O que o policial faz? Para, não age, e aqui não tem prevaricação. Se você conseguiu entender isso, eu vou te dar outro exemplo. Por exemplo, imagine você aqui, ó, que Tício foi até um delegado de polícia, né, dizendo que estava ameaçado, pedindo um porte de arma. Porte de arma é uma autorização dada pelo Estado. Tá bom. E Mévio, também dizendo que estava ameaçado, também foi até, né, ao delegado lá e pediu, né, um porte de arma. Correto. Olha bem, hein? Preste bem atenção. Quando o Tício pede o porte de arma, ele apresenta as suas certidões. E as certidões criminais de Tício, elas são certidões negativas, ou seja, Tício não responde e nem nunca respondeu a nenhum crime. Agora, Mévio, né, quando apresenta as suas certidões, a certidão dá positiva, ou seja, Mévio responde a 2 lesões corporais. Mévio responde a 2 artigos 129 do Código Penal. Meu amigo, preste atenção. Querida, preste atenção. Analisando a causa e o efeito da concessão desse porte de arma, analisando a causa e o efeito da concessão desse porte de arma para Tício, que está realmente ameaçado e nunca respondeu a nenhum crime, provavelmente a causa vai ser boa, que é proteger ele, e o efeito também vai ser bom. Evitar, por exemplo, que ele seja emboscado, né? Se reconhecendo que o Estado não pode estar em todo lugar com ele. Provavelmente, analisando a causa e o efeito, o agente público que vai conceder o porte a ele, em regra um delegado de Polícia Federal, vai entender que isso aqui é, ó, conveniente e oportuno. E aí vai conceder o porte a ele. Agora, analisando o nosso amigo Mévio. Mévio já responde a 229. Analisando, né, a causa e o efeito, né, certamente o agente público que vai conceder o porte vai pensar assim, ó, a causa é boa, certamente ela é
conveniente e oportuno, porque ele está ameaçado, né? É conveniente e oportuno, né, você entregar um porte de arma. A causa é boa, ou seja, a causa que ele alega, né, e que a administração pública vai trabalhar em cima dessa causa é boa, ele está ameaçado. Agora, e o efeito? Cara, certamente o efeito é tragédia. Certamente o efeito vai ser inconveniente e inoportuno. Por que isso, professor? Se alguém que está desarmado responde a 2 lesões corporais, uma vez que ele esteja armado, isso aqui vai virar 121. Isso aqui vai virar homicídio. Certamente não é conveniente, não é oportuno os efeitos de uma pessoa armada, que desarmada já é violenta, que dirá armada. Ou seja, provavelmente, analisando desse jeito, né, o nosso agente público aqui, em regra, o delegado de Polícia Federal, vai dizer para Tício sim, provavelmente, e vai dizer para Mévio não, provavelmente. Legal? Para Mévio ele vai falar assim, ó, eu não vou te dar arma, porque você desarmado, você já é violento, já gosta de agredir os outros. Armado, você vai matar os outros. Ou seja, o efeito para você é tragédia. Já para Mévio ele vai falar sim, recomendando a ele que ele tome cuidado, mas entendendo que tanto a causa quanto o efeito são convenientes e oportunos. Deu para entender? Eu creio que com essa explicação eu consegui te explicar algo que os livros ficam rodando e não conseguem explicar. Por que não? Porque na verdade falta é tempo, não falta talento para os escritores, longe disso. O que falta é tempo e uma lousa, um quadro para explicar. Então vamos voltar aqui ao início para a gente poder fazer, né, uma revisão. Eu vou fazer até mesmo uma revisão atípica, né? Vou fazer uma revisão na tela para a gente poder conseguir, né, bater esse ponto aí com vocês. Vamos lá, ó. Então quer dizer que no ato administrativo vinculado, né, todos os elementos do ato administrativo, quais são todos os elementos do ato administrativo? São esses aqui, ó. Objeto, motivo, forma, finalidade, competência. Em todos os atos, todos os elementos do ato administrativo, o agente público ele não tem direito de escolha. O que ele faz? Ele vai fazer estritamente o que a lei manda. E se ele não tem direito de escolha em todos os elementos, o objeto, o motivo, a forma, a finalidade, a competência não dá a ele direito de escolha, eu posso lhe afirmar que todos esses elementos são vinculados. Por quê? Quando o direito a gente diz que não tem direito de escolha, quando o direito a gente diz que não tem direito de escolha, a gente está dizendo que é conduta vinculada. No direito administrativo é assim. Quando você lê ou escutar alguém falar assim, ah, isso aqui é vinculado, leia-se, isso aqui não tem direito de escolha. Legal? Ou seja, no ato administrativo vinculado, por total ausência de escolha, todos os elementos são vinculados. E em todos os elementos, só há o exercício do poder vinculado. Já no ato administrativo discricionário é um pouco diferente. No ato administrativo discricionário é um pouco não, né? A gente pode falar que é um pouco, mas assim, é bem diferente, né? Isso aqui quando cai em prova, né, a gente tem que estudar isso aqui com calma. No ato administrativo discricionário, né, dos 5 elementos, quais são os 5? Objeto, motivo, forma, finalidade, competência. Dos 5 elementos do ato administrativo, 2 são discricionários. Quais são eles? O objeto e o motivo. Ou seja, né, a causa e o efeito do ato administrativo, eles são discricionários. Efeito, que você já viu comigo que objeto são os efeitos do ato administrativo e motivo são as causas de fato e de direito. Então, quando eu falo, né, que o agente público no ato discricionário, né, a discricionariedade está no objeto e no motivo, a discricionariedade, ou seja, o direito de escolha, está no efeito e na causa. Legal? Então, significa dizer que no ato administrativo discricionário, o agente público analisando, né, o objeto e o motivo, ou seja, analisando a causa e o efeito, ele vai fazer a escolha, ou seja, ele vai escolher o melhor efeito e a melhor causa. E para poder escolher o melhor efeito e a melhor causa, ele vai utilizar 2 critérios legais. Quais são esses 2 critérios que o agente público usa para poder escolher, né, a melhor causa e o melhor efeito? A conveniência
e a oportunidade. Significa dizer, né, que o melhor efeito é aquele que é mais conveniente e mais oportuno, e a melhor causa é aquela que é mais conveniente e mais oportuna. Lembrando que no ato administrativo, mesmo que no ato administrativo discricionário, né, a forma, a finalidade e a competência, elas continuam vinculados. Repetindo, ó, mesmo que isso aqui seja um ato administrativo discricionário, a forma, a finalidade e a competência, elas continuam vinculados. Repito, mesmo que isso aqui seja um ato discricionário, a forma, a finalidade e a competência, elas continuam vinculadas, ou seja, continuam sem nenhum tipo de direito de escolha. O agente público vai ler a lei e ele vai fazer estritamente o que a lei manda. Então quer dizer, professor, que no ato administrativo discricionário, eu só tenho dois elementos discricionários, não é isso? Quais são esses dois elementos discricionários? O objeto e o motivo, ou seja, o efeito, que objeto é o mesmo que efeito, e a causa, que causa é a mesma coisa que motivo. Eles são discricionários, ou seja, a, do verbo haver, manifestação do poder discricionário. Já a forma, a finalidade e a competência, elas continuam vinculados, mesmo que o ato seja discricionário, ou seja, no ato administrativo discricionário também há manifestação do poder vinculado. Por isso que uma banca, né, antiga aqui no cenário, né, dos concursos, a ESAF, né, ela perguntou assim, ó, o ato administrativo discricionário, ele é mais vinculado do que discricionário. Ela afirmou para a gente o seguinte, que o ato discricionário é mais vinculado e menos discricionário. Certo ou errado? Certo. Por quê? Porque dos 5 elementos, 3 são desvinculados. E dos 5 elementos, somente 2 são discricionários. Ou seja, eu tenho mais elementos vinculados, aqui ó, eu tenho mais elementos vinculados do que elementos discricionários. Ou seja, no ato discricionário eu só tenho 2 elementos discricionários e 3 que são vinculados. Por isso que eu posso afirmar, sem medo de errar, que no ato administrativo, né, mesmo que ele seja discricionário, eu tenho mais elementos vinculados. Quais são eles? Forma, finalidade e competência. E eu tenho menos elementos discricionários. Quais são eles? Objeto e motivo. Olha que loucura. O ato discricionário, ele é mais vinculado do que discricionário. Alternativa de prova certa. Essa banca ela botava para quebrar no começo da década de 2000. Ela vinha com perguntas assim, né? E a galera, né, meio que, eu particularmente, eu ficava, meu irmão, de onde o cara tira isso, né? E aí a gente via que era uma banca bem diferenciada. Bem diferenciada mesmo. E aí, né, costumo dizer que ela é pior do que CESP, hoje Sebrasp, né? Pior do que FGV, pior do que tudo. Ela pegava legal mesmo. Perfeito? Pegava legal. E aí, a gente então vence a explicação do aprofundamento, né, dos atos vinculados e discricionários. Nós vamos entrar agora nas formas de extinção dos atos administrativos. Legal? Como já deu aí 30 minutos de gravação, eu vou fazer uma nova revisão com vocês, porque eu prefiro pecar, né, por ser repetitivo, mas jamais pecar por ser omisso. Eu vou fazer mais uma revisão com vocês e aí a gente vai dar, né, a primeira pausa, né, desse novo dia de gravação. Eu parei, dormi, voltei a gravar agora. E aí a gente vai reiniciar, né? Como é que se diz? Iniciar com um tema novo, que é a extinção dos atos administrativos. Legal? Vamos lá, pessoal. Então, eu expliquei para vocês o que? Expliquei para vocês, né, aprofundei no estudo dos atos vinculados e dos atos discricionários. E é um aprofundamento que eu quero que todo mundo estude igual. Por quê? Não tem por que você fazer uma prova de concurso público hoje, você fazer o exame da ordem, sem você entender e diferenciar o que é ato vinculado e o que é ato discricionário. Né? Você só decorar, isso me dá uma agonia, porque no dia da prova, seu examinador, ele troca uma palavra pela outra, você entregou o seu sonho. Então vamos lá, ó. No ato administrativo vinculado, o agente público ele não escolhe nada. Ele só vai ler a lei e fazer o que a lei manda. Por exemplo, as licenças. Legal? Deixa eu até botar isso aqui para vocês, ó.
Não sei nem se eu já expliquei isso aqui, mas deixa eu botar isso aqui para vocês, ó. Presta atenção. Olha aqui. Imagine, né, que João, olha aqui, ó. Ele passou no exame psicotécnico, no exame médico, no exame teórico e no exame prático para poder ter a CNH. Ou seja, ele está aprovado em tudo. Será que o presidente do Detran pode, né, negar a habilitação a João, entendendo que não é conveniente e oportuno? João está armado. João está habilitado para dirigir, né? Mesmo ele tendo passado em tudo? Não. Queridão, aqui é ler a lei e fazer o que a lei manda. O que a lei manda fazer quando o cidadão passa em todos os testes lá do Detran? A lei manda, querido, ó, dar a CNH, ou seja, a lei manda conceder a licença, porque a natureza jurídica da CNH é de licença, mesmo que o Detran chame a primeira habilitação de permissão. Mas a natureza jurídica de fato é de licença, tá? Ato vinculado. Ou seja, não cabe ao presidente do Detran, né, tentar não dar a habilitação ao cidadão que está aprovado em todos os testes. Por quê? Porque a lei manda, né, verificar só o seguinte: se o cidadão passou em todos os testes. Se ele passou em todos os testes, ele está habilitado. Não tem por que negar a licença a ele para dirigir. Por quê? Porque a CNH é uma licença. A CNH é uma licença. E se a CNH é uma licença, ela é um ato administrativo vinculado. Ou seja, no ato vinculado, o agente público não escolhe nada. Ele só lê a lei e faz o que a lei manda. Por quê? Porque no ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Objeto, motivo, forma, finalidade, competência são vinculados à lei. Já no ato discricionário, não. No ato discricionário, o agente público ele tem que parar para pegar dos 5 elementos, ele vai separar 2 e vai fazer uma análise de conveniência e oportunidade, ou seja, analisando a causa e o efeito do ato administrativo, sabendo se a causa e o efeito são convenientes e oportunas, o agente público toma a decisão, fazer ou não fazer. Se ele fizer, é porque ele entendeu que tanto a causa quanto o efeito são convenientes e oportunos. Se ele não fizer, é porque ele entendeu que tanto a causa quanto o efeito são inconvenientes e ou inoportunos. Eu tenho que botar um e ou aí, porque às vezes a causa é boa e o efeito não é, ou às vezes o efeito é bom, mas a causa não é. Para poder praticar, os dois têm que ser bons. Ou seja, tanto a causa quanto o efeito tem que ser conveniente e oportuno. E para o agente público deixar de praticar, pode ser tanto a causa quanto o efeito, ou os dois inconvenientes e inoportunos. E ou inoportunos. Legal? Perfeito. E aí você tem que lembrar que mesmo que o ato seja discricionário, tanto a forma, quanto a finalidade, quanto a competência são vinculados. Mesmo que o ato seja discricionário, tanto, né, a forma, quanto a finalidade, quanto a competência, elas são vinculadas, ou seja, sem direito de escolha. Por isso que uma banca chamada ESAF falou o seguinte, perguntou o seguinte: no ato discricionário, eu tenho mais elementos vinculados e menos elementos discricionários. Certo ou errado? Certo. Porque mesmo que o ato seja discricionário, ele tem 3 elementos vinculados. Quais são eles? Forma, finalidade e competência. E ele só tem 2 discricionários, o objeto e o motivo. Por isso, sem medo de errar, eu posso afirmar que o ato administrativo, mesmo discricionário, ele tem mais elementos vinculados e menos elementos discricionários. Correto? Estamos juntos até aqui? Estamos juntos até aqui. E agora eu me sinto tranquilo. O exemplo que eu dei, que na minha opinião é o melhor, é aquele do ônibus, na Blitz. E esse aqui também, ó, para poder pedir, né, o porte de arma, a autorização de porte de arma. Cara, uma autorização de porte de arma para alguém que não tem nenhum antecedente criminal e está sendo, por exemplo, ameaçado, um advogado criminalista, eu não vejo problema nenhum, né, do porte de arma para ele ser conveniente e oportuno tanto na causa quanto no efeito. Agora, um cidadão que responde a 2 lesões corporais, armado, certamente, ele vai matar alguém. Então, ele armado, certamente, né, terá o efeito inconveniente e inoportuno, mesmo que a causa seja boa.
mesmo que a causa seja conveniente e oportuna, o efeito não é bom. O efeito vai ser tragédia. Legal? E agora sim, eu me sinto muito tranquilo para começar a estudar com vocês as formas de extinção do ato administrativo. Pessoal, olho da verdade aqui, a câmera da verdade. Esse aprofundamento, às vezes, ele pode parecer um pouco profundo demais. Mas uma vez que você entende isso, vai por mim, nenhuma questão de prova mais que caia. Ato vinculado e ato discricionário você erra. Vai por mim que você não erra mais. E por que você não erra mais? Você não erra porque aquelas vírgulazinhas, aquelas pegadinhas que o examinador ele tem por obrigação colocar no texto, você vai saber eliminar. Então, se você sabe que agora o ato vinculado, né, ele só tem elementos vinculados, e o agente público fala em qualquer tipo de escolha em ato vinculado, está errado. Né? O agente, né? O examinador fala em qualquer tipo de escolha, de conveniência ou oportunidade no ato vinculado, está errado. Da mesma forma, se você domina isso, o próximo ponto aqui que eu vou te explicar, revogação e anulação, você domina. Porque na revogação, eu vou revogar o ato que é inconveniente e inoportuno. E qual é? O único ato administrativo que eu tenho análise de conveniência e oportunidade é o ato discricionário. Por isso que ato vinculado não pode ser revogado. Somente ato discricionário pode ser revogado. Então, se você matou, se você entendeu isso aqui, os próximos pontos, até mesmo de licitação, quando eu for tratar da revogação do processo de licitação, vai ficar tranquilo de você entender. Vai ficar muito tranquilo de você entender. Legal? Tamo junto até aqui? Tamo junto até aqui. E aí, então, a gente avança pro próximo tópico, rapidinho. É vapt-vupt. Só toma uma água e eu volto para a gente poder mexer com extinção dos atos administrativos. Legal? Vou tratar de todas elas, vou parar e vou aprofundar nas duas que mais caem. Revogação e anulação. E depois vou aprofundar na convalidação e na teoria dos atos inválidos. Tema de prova, tema de prova, tema de prova. Vapt-vupt, já estou voltando.